Olá a todos! Daremos início então ao vídeo tutorial de como utilizar a ferramenta Sentinela, sistema que a gente está utilizando atualmente para notificação de casos suspeitos de dengue. O sistema ele se divide em 3 etapas, sendo a primeira a colocação de login e senha. A gente está utilizando no vídeo o site de homologação, mas o sistema Sentinela ele tem a mesma interface, não implicando no preenchimento dos dados de vocês. Então, na próxima tela, a gente vai colocar em sequência o CNES e o CPF do profissional notificador. Importante que ao ser digitado, a gente clique na opção que aparece aqui embaixo para que esse dado seja validado. E a seguir, a gente clica em nova notificação. A gente vai iniciar então a notificação colocando o início da febre desse paciente, que é o início dos sintomas dele. E colocando isso, vai nos abrir o campo para a gente digitar o CPF ou o cartão SUS do paciente. A gente identificando então que esse paciente é o paciente que a gente quer notificar, a gente clica em cima dele e vai nos abrir os próximos campos de preenchimento. Lembrando que todos os dados que a gente está utilizando aqui são dados fictícios, utilizados somente para a confecção desse vídeo instrutivo. Vamos iniciar então colocando o nome social, se for o caso de algum paciente. Se for uma paciente mulher, obrigatório colocar se ela é gestante ou não, e se sim, qual a idade gestacional. Dados de residência na sequência, é importante que a gente pergunte ao paciente quais os dados mais atualizados dele para preenchimento. Atualmente, os dados de residência não estão como campos obrigatórios no sistema Sentinela, mas isso é um erro que está sendo corrigido, porque a gente precisa desses dados para a gente fazer uma avaliação epidemiológica correta do município e identificação de áreas de risco. Obrigatório também a colocação de um e-mail para contato, pode ser o e-mail do paciente ou o e-mail da unidade, né, se o paciente não tiver algum e-mail disponível. Em sequência, dados de investigação. A data da investigação, ela vai ser a mesma data que a gente está realizando essa notificação. Se o paciente tem outros doentes no trabalho, no domicílio, na vizinhança, ou se ele trabalhou ou frequentou a escola estando doente, a gente pode preencher então nesses campos. Se o paciente viajou nos últimos 15 dias e a gente selecionar a opção sim, ele vai nos abrir os campos para falar onde foi essa viagem e qual o período. Qualquer outra informação referente a esse caso que seja relevante, a gente pode colocar então aqui nesse campo de informações adicionais. Os dados clínicos dele, né? A gente necessita que seja preenchido todos os campos desses sintomas aqui com sim ou não. Se a gente colocar que, por exemplo, o paciente teve exantema, ele vai nos abrir um campo para colocação da data de início desses sintomas. Se for a mesma data de início da febre, a gente também pode colocar essa data. Em sequência, tem os campos de doenças pré-existentes, comorbidades, importante selecionar todas também. E da mesma maneira que no campo de sinais clínicos, também tem o campo outros aqui embaixo, que caso a gente selecione sim, ele nos abre um campo para preenchimento específico. Os dados laboratoriais, eles vão ser de preenchimento somente quando o paciente tiver realizado a coleta. Então, se for uma unidade de saúde que não é coletadora e que encaminha para outro serviço, nesse momento não vai ser preenchido essa informação, mas caso for alguma unidade coletadora, algum pronto atendimento ou hospital e já for realizada a coleta no próprio serviço, a gente pode colocar a data e se já tiver algum resultado, também colocar o resultado. A gente possui aqui embaixo também um campo para colocar as informações do hemograma para ser feito o monitoramento desse paciente. Obrigatório também colocar se houve hospitalização desse paciente no momento que a gente está realizando a notificação
E, apesar de dengue com sinais de alarme e dengue grave serem notificações realizadas imediatas por telefone, o sistema já nos traz essa possibilidade de colocação de algum sintoma que a gente identificou, né? Se a gente colocar não, ele vai considerar não para todos, ou se a gente colocar sim, ele vai nos abrir campo a campo que a gente vai selecionar. E por fim, nas informações, aqui tem um campo de observações adicionais que vocês podem preencher com informações que vocês achem pertinentes para essa investigação. Aqui no canto superior da tela, a gente vai ter o botão notificar. Se a gente clicar nele e tiver campos obrigatórios que não estão preenchidos, ele vai nos sinalizar e vai solicitar que a gente preencha esses campos. Ao a gente finalizar o preenchimento de todos os campos que faltavam, ele vai nos sinalizar que os campos obrigatórios foram preenchidos e a gente vai conseguir clicar em notificar novamente. Após o envio, a notificação ela não pode ser editada, então se achar que faltou algum dado, ou que algum dado ficou preenchido erroneamente, a gente pode continuar editando e retomar o nosso preenchimento, ou a gente pode enviar a notificação e essa notificação vai ser fechada, vai ser enviada.